E aí, galerinha, hoje na Química vamos trabalhar com as chamadas ligações químicas. Então vamos verificar o conceito, características importantes, das ligações e algumas propriedades dos compostos, que se formam a partir dessas ligações. Então vem comigo para a gente verificar o que é que a gente precisa conhecer inicialmente. Olha só, quando a gente fala em ligações químicas, nós estamos interessados em verificar o quê? A composição da substância, como os átomos se combinam para formarem as substâncias. E aí tem um detalhe muito importante nessa ideia aí, de combinação entre os átomos. É porque aqui, tem por trás a chamada regra do octeto, que diz o seguinte: são estáveis apenas os átomos que possuem no nível de valência, que é o último, da configuração eletrônica, 8 elétrons ou 2 elétrons. E se nós observarmos, lembrarmos lá de tabela periódica, vamos verificar que os únicos elementos que possuem estabilidade, que não precisa se combinar com nenhum outro, são os chamados gases nobres, da família 8A. Família 8A, os elementos possuem 8 elétrons no nível de valência, com exceção do hélio, porque o número atômico dele é 2, e aí ele só tem 2 elétrons, mas o nível de valência dele está completo, porque aí um S2, camada K, só possui no máximo 2 elétrons. Pois muito bem, então o que é que acontece? Os átomos se combinam uns com os outros, doando, recebendo, compartilhando elétrons, com o fim de quê? De ganharem estabilidade. E aí, dependendo do tipo de combinação que será feita entre esses átomos, se é com doação, compartilhamento, a gente tem os tipos de ligações que podem ser formadas a partir dessas combinações. Então vamos estudar primeiro aqui a chamada ligação iônica, também conhecida como ligação eletrovalente. Então o que é que diz a ligação iônica? Olha, na ligação iônica eu tenho que ter o seguinte: eu tenho que ter um átomo com tendência em perder elétrons e um outro com tendência em receber. Os átomos que têm tendência em perder elétrons são os chamados metais. E os que têm tendência em receber elétrons são chamados não metais. Aí na ligação iônica se caracteriza justamente por essa situação, de doação de elétrons por parte de um átomo para o outro. Então, quem são esses átomos que perdem elétrons? São os átomos que possuem poucos elétrons na última camada, são justamente os metais. Então estaria incluso aqui, família 1A, 2A, 3A. Não metais, aqueles átomos que possuem uma grande quantidade de elétrons no nível de valência, 5A, 6A, 7A, ok? Incluindo o hidrogênio. Lembrar sempre, o hidrogênio, ele é da família 1A, mas ele tem características de um não metal. Então daí ele fazer parte, de uma ligação iônica, onde ele vai haver o recebimento de elétron por parte dele, porque ele só tem um elétron, o número atômico dele é 1. Se ele ganha mais um, ele passa a ter 2, fica com a aparência do gás nobre hélio e se estabiliza. Então o jogo aqui é o seguinte, metais, 1, 2, 3 elétrons no nível de valência. Perde essa quantidade de elétrons que possui nível de valência para o não metal. Então quem perde elétrons se transforma em um cátion, fica com excesso de carga positiva. Quem recebe o elétron se transforma em um ânion, fica com excesso de carga negativa. A junção dessas duas espécies químicas vão resultar no chamado composto iônico. Daí a denominação, composto iônico, formado por íons. Então vamos ver como é que funciona isso aqui. Por exemplo, se eu quiser estabelecer a ligação, tá certo? Verificar como está combinado o elemento potássio número atômico 19, com o cloro, número atômico 17. Pronto. Aí eu vou verificar o seguinte: eu faço a configuração eletrônica para verificar quantos elétrons tem no nível de valência. Mas daqui a pouco a gente vai verificar que não precisa fazer a distribuição eletrônica, basta reconhecer esse elemento na tabela periódica. Tá certo? Então veja só, eu vou fazer aqui, o potássio é 19. Então como é que ficaria a distribuição eletrônica dele? Ficaria o seguinte,
1S2, 2S2, 2P6. 10, né? São 19. Então, 3S2, 3P6, 10, 12, 18. Último aqui, 19. Pronto. Para o potássio, a configuração eletrônica dele seria essa aqui. O cloro ficaria como? 1S2, 2S2, 2P6, 10, são 17. 3S2, 12, 3P5. Pronto. Tudo que nós fazemos, esse aqui seria a configuração eletrônica do cloro. Tudo que nós vamos fazer é o quê? Identificar o nível de valência. O nível de valência é o último da configuração eletrônica. Está ele aqui, ó. O nível de valência desse seria esse aqui. Volta para lá, para a regra do octeto, que é que diz? Átomo estável, nível de valência tem que ter 8 ou 2 elétrons nesse nível. Então, o que é que acontece? Potássio, nós já vimos, ele é que perde elétrons. Para quem? Para o não metal, ou então o hidrogênio. Então, ó, por que acontece isso? Quando o potássio perder esse elétron, isso aqui vai deixar de existir. E o nível de valência dele passa a ser quem? O terceiro. Com quantos elétrons? 2 mais 6, 8. Então, se torna estável. Esse elétrozinho aqui, ó, vem para onde? Para esse nível aqui do cloro, que já tem 7. Ganha mais 1, passa a ter 8. E ambos se estabilizam. Certo? Então, para representar isso aí, a gente utiliza a chamada estrutura de Lewis. Como assim, professor? O seguinte, ó, a gente pega o símbolo do elemento, o potássio. Quantos elétrons no nível de valência? Só tem um. Então, põe um pontinho aqui para representar um elétron. O cloro tem quantos? O cloro possui 7 elétrons. O cloro possui 7 elétrons, né? Olha aqui, ó, 7 elétrons no nível de valência. Então, 2, 4, 6 e 7. Quem é que vai doar elétrons? O metal. Para quem? Para o não metal. Então, doando esse elétron, ele se transforma em quê? Perdeu um elétron, então fica K+. O cloro ganhou um elétron, então fica Cl-. Então, a junção desses dois íons dá origem a quem? Ao composto iônico. Que composto iônico é esse? É só inverter aqui, ó. Carga do ânion e índice do cátion. Carga do cátion e índice do ânion sem levar em consideração os sinais. Então, fica KCl. Ok? O cloreto de potássio. Pronto. Então, fizemos aí a estrutura do composto cloreto de potássio. Vamos verificar alguns exemplos para fixar mais a ideia. Eu vou apagar aqui. Então, vamos ver aqui como é que funciona as ligações aqui com esses 3 exemplos. Olha só. Na letra A, eu tenho sódio. Então, vamos fazer ali número atômico 11 para o sódio. Então, ficaria 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, 11 elétrons. Aí, o próximo, o oxigênio. O oxigênio ficaria ali 8. Então, 1S2, 2S2, 2P4. Pronto. Então, o nível de valência aqui do sódio é esse aqui, ó. E o nível de valência do oxigênio é esse aqui. Então, o que é que acontece? Olha para o nível de valência. O sódio tem que se livrar desse elétron aqui, né? Se ele se livrar, ele passa a ter 8. E o oxigênio precisa ganhar mais 2 para ficar com 8. Então, o que é que acontece? O sódio só doa 1 e o oxigênio está precisando de 2. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. O sódio, estrutura de Lewis. Estrutura de Lewis diz o seguinte, pega o símbolo do elemento, representa a quantidade de elétrons no nível de valência, 1. Oxigênio, símbolo, quantidade de elétrons no nível de valência. Então, são 6. Só que um sódio só doa 1 elétron. Então, doou o elétron. Jóia. Só que aqui ele está precisando de 2. Então, eu faço o quê? Pego um outro átomo de sódio. Então, um outro átomo de sódio. Pronto, dou esse segundo elétron aqui e agora sim resolvemos o problema. Então, o que foi que aconteceu? Cada átomo de sódio doou 1 elétron. Então, o átomo de sódio doa 1 elétron. E o átomo de oxigênio recebe quantos? 2. Então, 2 menos. Certo? Então, a quantidade de elétrons recebida pelo oxigênio foi de 2. A quantidade de elétrons perdida pelo sódio foi de 1. A gente só pega, mesmo repetindo, a gente só pega um elemento de cada. Um do metal e do não metal. Para estabelecer a fórmula, a gente faz o seguinte, ó. Inverte aqui, ó, a carga do ânion ao índice do cátion, a carga do cátion e o índice do ânion, sem levar em consideração os sinais. Então, fica Na2O. Pronto. Óxido de sódio.
Pronto, óxido de sódio. Beleza. Vamos ver, letra B. Mesmo procedimento, número atômico 20 para o sódio. Distribuição eletrônica para ele. 1s2, 2s2, 2p6, 10. Aí 3s2, 10, 12, 18, né? 10, 12, 18. Cadê? 20, né? 4s2. Pronto. Nível de valência do cálcio é esse aqui. Aí tá faltando agora o flúor. Flúor, qual o número? 9. Então, 1s2, 2s2, 2p5. Pronto, o nível de valência do flúor, esse aqui. Conclusão? O cálcio é o metal, 2 elétrons, né? O nível de valência, então tem que perder esses dois. Aí faz passar o nível de valência ser o terceiro com 8 elétrons. O flúor está precisando de mais um, porque já tem 7. Então, o cálcio está oferecendo 2, mas o flúor só precisa de 1. Então, o que é que vai acontecer aqui na estrutura de Lewis? Eu vou pegar um átomo de cálcio. Quantos elétrons no nível de valência? 2. 2 elétrons. E o flúor, como é a estrutura? 7 elétrons no nível de valência. Só que cada flúor só precisa de um elétron. Então, 2, 4, 6 e 1, 7. Aí vou doar um elétron aqui, ó. Resolvi o problema. Só que o cálcio tem que doar os dois. Então, eu tenho que convocar um outro átomo de flúor. Então, ficaria o seguinte, ó. 2, 4, 6 e 1, 7. Pego o segundo elétron do cálcio, ó. Pronto, resolvi o problema. Aí o que é que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu? O cálcio perdeu os seus 2 elétrons. Quem perde elétrons se transforma em um cátion. De que carga? Foram 2, 2 mais. Quem recebe o elétron, como eu falei, só pega um de cada. O flúor. Quantos elétrons ganha um átomo de flúor? 1. Então, menos 1. E agora, para obter a fórmula do composto, inverte. Carga do cátion, índice do ânion. Carga do ânion, índice do cátion, sem levar em consideração os sinais. Então fica CaF2. E isso aqui seria o que? Fluoreto de cálcio. Fluoreto de cálcio. Pronto. E agora, para fecharmos, vamos pegar agora o terceiro exemplo aqui. Vou apagar isso aqui, né? E vamos fazer a letra C. Letra C. Então, como é que ficaria aqui o alumínio? Alumínio. Vamos dividir aqui um pouquinho, né, para separar. O alumínio, 13. Então, como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6. 10, né? 3s2. Opa, faço um 2 bonito, professor. Pronto, 10, 12. E aqui, 3p1. Pronto, 3. Né? 3 elétrons no nível de valência. Esse aqui, o nível de valência do alumínio. Beleza? E agora o enxofre. O enxofre, como é que ficaria? 16. Então, 1s2, 2s2, 2p6. 3s2. 10, 12, são 16, né? 3p4. Pronto. E aí ficaria o quê? 3s2, 3p4. Pronto. Aí o que é que acontece? Quem vai perder elétrons? O alumínio, tem que perder os 3, que aí o nível de valência passa a ser o segundo, com 8 elétrons. Quem vai precisar receber elétron? O enxofre. Precisa de quanto? 4, 2, 6, precisa de mais 2. Então o que é que acontece? O alumínio está oferecendo 3, o enxofre só precisa de 2. Vamos para a estrutura de Lewis. O que é que diz? Pega o símbolozinho, ao lado representa a quantidade de elétrons, 3. Então 1, 2, 3. O enxofre, 6 elétrons. Então, enxofre, quantos elétrons? 6. Então, coloque aí 6 elétrons. 2, 4, 6. E agora? O alumínio doa 2 elétrons para o enxofre. Então, resolveu o problema, né? Olha aqui. 6 com 2 que chega, 8. Só que sobrou um aqui do alumínio. Então, eu tenho que convocar um outro enxofre. Convoque um outro enxofre, professor. Então, vamos convocar um outro enxofre. Aí, o que é que vai acontecer? 2, 4, 6. Põe mais um aqui, ó. 7. Esse aqui se estabilizou, porque doou os 3 que precisava. Só que esse aqui vai para 7. Está precisando de mais um elétron. Quem é o doador? Alumínio. Então, pega um outro átomo de alumínio. Ah, professor, estou começando a entender.
Então, ó, pega um outro átomo de alumínio. Aí, ó, joga para cá um elétron, resolvi o problema desse enxofre. Só que o alumínio tem que se livrar dos 3, faltam ainda 2. Aí eu convoco um outro átomo de enxofre. Convoco um outro átomo de enxofre. Aí fechamos aqui a ideia, ó. Esse aqui para aqui, esse aqui para aqui. Pronto, resolvido o problema. O que é que acontece? Formulazinha do composto, alumínio. Só pega um de cada. Alumínio. Perdeu quantos elétrons? 3. Então, alumínio perdeu 3 elétrons. 3 mais. O oxigênio. Enxofre. Ganhou quantos elétrons? O enxofre ganhou 2 elétrons. Então, 2 menos. 2 menos. Pronto. Agora é só inverter. Carga do ânion, índice do cátio. Carga do cátio, índice do ânion. Vamos ver o que é que acontece? Al2, S3. Pronto. Fica sulfeto de alumínio. Pronto, resolvido mais uma situação de ligações químicas. Então é isso aí que funciona, como funciona, né? A ideia de ligação iônica. Agora é o seguinte, ó, a gente poderia obter a fórmula desses compostos. Aqui é porque eu queria mostrar para vocês a definição de como funciona, né? O mecanismo da ligação química, da ligação iônica. Mas em uma prova de vestibular, a gente pode fazer uso, já evitar a questão da distribuição eletrônica. E já ir direto para isso aqui, para a estrutura de Lewis, só conhecendo a família. Porque, por exemplo, aqui, ó, uma prova que ele forneça a tabela, é claro, né? Aí aqui, ó, número atômico 11, então sódio 11, aí você vai encontrá-lo na família 1A. Oxigênio, número atômico 8, a gente vai encontrá-lo na família 6A. Aí a gente pega o número de elétrons, que é indicado pelo número da família, ó, 1 elétron, então já vinha para aqui, ó. Tá certo? Eu não faria a distribuição eletrônica. 1 elétron, então 1 elétron para o sódio. Oxigênio, 6 elétrons, então 6 elétrons para o oxigênio. E já faria da estrutura de Lewis, sem fazer a distribuição eletrônica. Mas aí é no caso de ter a tabela periódica. Se não tiver a tabela periódica, for fornecido o número atômico, tem que fazer a distribuição eletrônica para poder verificar, né, a quantidade de elétrons no nível de valência. Ok, pessoal? Então, dúvidas? Deixa nos comentários. Já aproveita, baixa o PDF de toda essa aula aí e já manda ver aí nos estudos. Um abraço, até a próxima!